ZYB 415, canal... Boa noite. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite, Sala Exclusiva especial. Saímos dos nossos estúdios e viemos em busca do nosso convidado. E o fizemos com muita satisfação e o fazemos com muita alegria, pois se trata de uma das maiores personalidades da vida pública brasileira. Ex-prefeito da cidade de São Paulo, ex-governador de São Paulo, deputado federal mais votado no estado de São Paulo, com uma votação estupenda, candidato à presidência da República 2 vezes. Essa noite, o convidado é Paulo Maluf. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Enéas. Na condução desse programa conosco, habitualmente, o analista político Silvio Sebastião. Boa noite. Como disse o Enéas Faria, está aqui conosco o doutor Paulo Maluf. E a primeira pergunta é uma pergunta que já foi feita a ele essa semana inteira e o Brasil inteiro faz. Essa pergunta ele já respondeu para muita gente se seria ou não candidato a presidente da República. O doutor Paulo tem dito aí que ele seria candidato a um cargo majoritário, governador de São Paulo, presidente da República. Mas eu vou insistir um pouquinho nisso. Vou insistir um pouquinho com o senhor, doutor Paulo. Eu acho que o seu papel hoje é um homem que já mostrou quem é. Já foi candidato a presidente da República, quase chegou lá, e que o povo, uma grande parcela do povo brasileiro espera o senhor na presidência da República. E eu acho, doutor Paulo, que o senhor tem que decidir, porque é importante a sua posição. Eu acho que o senhor tem que ter um compromisso com o povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro espera do senhor alguma coisa. E uma coisa importante que é governar o nosso país. Doutor Paulo, eu vou insistir na pergunta. Me perdoe, mas vou insistir na pergunta. Eu acho que o senhor tem uma responsabilidade grande para o Brasil. Eu acho que o senhor não pode deixar as coisas como estão. Quer dizer, ter um candidato único a presidente da República. O senhor já enfrentou outras nas mesmas condições. Pior ainda do que essa. O Silvio já está falando em nomeação presidencial. É. Então, o senhor já enfrentou outras palavras. O senhor representou muito bem, representa muito bem uma grande parte da população, como eu já disse. Eu acho que o senhor não pode deixar as coisas como estão. Portanto, eu vou insistir um pouco, hein, doutor Paulo Maluf, e vou lhe fazer uma pergunta. Pela minha passagem de política, nessa vida toda, mais de 50 anos de participação política, em 1956 já era vereador. Doutor Paulo, o senhor não vai ser candidato a presidente da República? Silvio, no momento certo, que é 98, se eu dissesse para você hoje que sou candidato um ano antes, não ajudaria em nada o panorama nacional. Se eu dissesse para você que não sou candidato, faria um ato de falta de sinceridade. Eu acho que tudo no momento certo. Este ano é o ano que nós temos que exigir do governo federal as reformas que ele não fez. 2 anos e 2 meses, o governo federal não fez as reformas da exploração do petróleo, das telecomunicações, a administrativa, a previdenciária e a fiscal e tributária. 5 reformas que não fez. Então nós temos que exigir isso. Em 98, eu posso lhe dizer que eu não pendurei a chuteira. A gente vai estar com o nosso nome à disposição, mas não sei se é o caso de você ter hoje uma plataforma. Porque você não faz um candidato como não faz um filho em um dia. Quer dizer, alguém é candidato em lastro do que já fez. E eu acho que basta você andar pelo estado de São Paulo que você vê que lastro a gente tem. De sua parte, doutor Paulo Maluf, houve uma certa resistência à aprovação do Instituto da Reeleição para presidente, governadores e prefeitos, até um determinado momento. Mas, enfim, a Câmara aprovou. Hoje, o projeto, a emenda se encontra no Senado. Algumas imperfeições ou omissões foram corrigidas, como a questão da quantas vezes pode ser reelegido. Hoje já se definiu que é uma reeleição só. E a desincompatibilização? É correto alguém no exercício do cargo disputar uma eleição? Veja, Enéas, em primeiro lugar, eu não fui contra o Instituto da Reeleição. Isso é democrático, existe em qualquer lugar do mundo. O que eu achava, e ainda acho, e acho que ninguém vai ser contra, é que uma modificação tão grande na cultura política brasileira exigiria um plebiscito. Plebiscito existe em todo lugar do mundo.
Agora mesmo na eleição presidencial americana houve um plebiscito também no estado da Califórnia para saber se podia ou não podia fumar nos restaurantes. Quer dizer, tem certas coisas que afetam toda a sociedade. Então é a sociedade que tem que falar. O Congresso não quis, evidentemente, o plebiscito. Nós temos que nos curvar. É uma decisão soberana. No meu entender, o plebiscito seria a forma mais adequada. Agora, desincompatibilização, é evidente que na cultura latino-americana, quem é candidato dentro do cargo vai usar a máquina de maneira mais brutal. Eu acho que a desincompatibilização é um ato de honestidade, austeridade e garantia que o pleito vai ser feito sem o concurso do dinheiro público. E a máquina já foi usada agora para ter a reeleição. Foi mais do que usada. Quer dizer, só você ler os jornais e algumas revistas independentes para você ver que, evidentemente, o governo teve, para aprovar a eleição em 2 dias, teve um tipo de comportamento diverso nos últimos 2 anos que não aprovou as reformas. Mas, na verdade, você fez uma modificação séria e, como diz o Dr. Paulo Maluf, se modifica ou se insere coisa nova na cultura política brasileira. O governo quis e conseguiu e conquistou. Mas a reforma política, nada. Voto facultativo, voto distrital, Fidelidade partidária. Como é que Paulo Maluf se posiciona com relação a isso? Aí eu me situo e posiciono numa reforma política ampla. Não é possível, Enéas, que o indivíduo mude de partido em função das suas conveniências pessoais. Alguns até dizem que levam vantagem, ganhou emprego, nomeou mulher. Quer dizer, para acabar com isso, é tão nobre ser governo como é nobre ser oposição. Então, a fidelidade partidária tem que ser introduzida. Segundo, o voto distrital, que muitos dos políticos não querem, porque preferem angariar 100 votos aqui, 200 votos lá, o voto distrital vai diminuir o custo da eleição. O voto distrital vai proporcionar que candidatos pobres possam ser também deputados federais ou estaduais, ou prefeitos, ou vereadores, em função do seu trabalho, não em função do seu poder econômico. Então, o distrital misto, como em todo mundo, por exemplo, nos Estados Unidos é distrital puro, é presidencialismo com distrital puro, na Alemanha é distrital misto. Isso tem que vir. Então, nós temos que aperfeiçoar para eliminar o poder econômico e dar uma diretriz de honestidade na vida pública. Ninguém vai pensar, por exemplo, na Inglaterra, da Margaret Thatcher, que perdeu a convenção do Partido Conservador, ser candidata pelo Partido Trabalhista. Isso não existe. Nem o George Bush, que perdeu a eleição para governo norte-americano pelo Partido Republicano, será amanhã candidato pelo Partido Democrático. Lá você nasce e mora num partido. E é bom que o Brasil tivesse isso também. Doutor Paulo, o senhor, presidente da República, o Plano Real, o que o senhor pensa do Plano Real, o senhor como presidente da República? Eu sou amplamente favorável ao Plano Real. Nós temos que ter uma estabilidade da moeda. Nós temos que ter a verdade dos valores. O senhor manterá? Acho que não tenha dúvida. Mas está se pagando um preço por isso. Há que se fazer correções. A relação custo-benefício é correta, é justa? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Mas há que se fazer algumas correções. Eu mesmo dizia há pouco, quando estive aqui 6, 7 dias atrás, segunda-feira passada, que o dólar supervalorizado está destruindo a indústria têxtil brasileira. Porque estão exportando tecido do Paquistão, de outros países do mundo, que não sei se tem braço escravo ou não. O peso do tecido pronto, é mais barato do que o valor do algodão em rama daquele tecido. Então há, evidentemente, aí um dumping. Nós temos que ter leis anti-dumping nessas globalizações. O dólar supervalorizado, aqueles que estão hoje com granjas, criando frango, a pecuária e a própria agricultura exportadora está acabando. Então o Brasil corre o risco de entrar num déficit bastante grande na balança comercial, como está hoje, que pode inviabilizar o real. Mas eu acho que as autoridades monetárias devem estar, enfim, monitorando que o real não pode morrer. O real não pode ser uma expectativa negativa. O real e a manutenção da verdade dos valores e de uma moeda estável sem inflação, eu acho que tem que ser o compromisso de qualquer político brasileiro. Governador, doutor Paulo Maluf, o senhor, na presidência da República, quais são os maiores problemas, 2 ou 3, que o senhor citaria, assim, os grandes problemas do Brasil hoje?
Hoje, o maior problema é a saúde pública. A saúde pública é uma desgraça em quase todo o Brasil. A saúde pública, a gente vê gente morrendo, ninguém sendo punido, uma roubalheira na prestação de contas do SUS, é um descaso maior. E na hora que o ministro da Saúde, de bem honrado como o professor Adilson Jatene, resolve o problema com o CPMF, ele é demitido. Quer dizer, aí há uma incoerência na ação do governo. Eu diria que o segundo grave problema brasileiro é o desemprego. Este é um problema seríssimo, porque na medida em que nós estamos ampliando a tal globalização sem a defesa dos legítimos interesses nacionais, nós estamos gerando emprego sim, estamos gerando. Na Coreia, na China, no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. E em São Paulo, desde a implantação do Plano Real, 1 milhão de empregos foram cortados. São 1 milhão de pessoas que estão ou na marginalidade, ou são eventualmente camelhões nas ruas, ou tem emprego informal, não tem carteira de trabalho, ou está literalmente desempregado. Então, eu acho que o emprego é verdadeiramente um problema que o governo brasileiro tem que atuar de maneira bastante ofensiva para gerar empregos aqui no nosso país. O governo federal diz que para consolidar o real, para resolver esses problemas graves do país, entre os quais Paulo Maluf acaba de citar 2 deles, há mais do que isso. Mas para conquistar tudo isso, são necessárias as reformas. E Paulo Maluf acaba aqui de mais uma vez repetir e fazer o coro com a grande maioria da sociedade, dizendo que é preciso que as reformas sejam aprovadas, que as reformas sejam, venham, enfim, à luz. O governo quis uma reforma constitucional política que respeita a reeleição e conseguiu. Por que falta vontade política ao governo para aprovar as demais reformas? Essa é uma boa pergunta, né? É exatamente a pergunta que eu faria. O governo que em 2 dias aprovou a reeleição, e ninguém sabe por que métodos, mas é simples. A Folha de São Paulo, por exemplo, dava 228 votos declarados a favor. Abriu-se a contagem, em vez de 228, tinha 336. Há que saber por que métodos esses 108 a mais, não é isso? Foram cooptados, não sei. Mas a verdade é a seguinte, saindo fora da maledicência e indo para a praticidade. O governo, quando quis, fez. Quando quis, fez daquilo que lhe interessava. Eu acho que nós temos que exigir que o governo agora faça naquilo que interessa ao povo brasileiro, não a ele. E que interessa ao povo brasileiro são essas reformas, que em 2 anos e 2 meses ainda não saíram. Doutor Paulo, vamos falar um pouquinho do Paraná. O senhor aqui no Paraná sempre foi muito bem recebido. O Paraná, o vizinho de São Paulo, aqui tem muito paulista, e o próprio paranaense ele adora muito. A gente sente isso. A gente que faz política há muito tempo, a gente sente isso. O senhor está recebendo aqui umas adesões. Essa semana, o deputado Ricardo Barros ingressou no PPB, no seu partido. Também fala-se no trabalho do ex-governador, que é o Dr. Jaime Canet Júnior, que também é uma figura das mais respeitadas aqui no nosso estado. E também do senador, ex-governador Roberto Requião. O senhor poderia falar dessas 3 pessoas para nós aqui do Paraná, sobre o deputado federal Ricardo Barros, filho do ex-prefeito de Maringá, o Silvio Barros, meu xará, meu amigo, e Jaime Canet e Roberto Requião? Olha, pela ordem de citação sua, é evidente que na segunda-feira da semana passada, 6 dias atrás, 5 dias atrás, nós fomos agradavelmente surpreendidos, com a decisão do deputado Ricardo Barros, que é uma das grandes influências, não só em Maringá, mas em toda a região. Ele optou pelo nosso partido, isso nos honrou muito. O segundo nome a que você se refere, o ex-governador Jaime Canet, é um homem respeitado em todo o Paraná. Eu tenho por ele o maior apreço pessoal, um homem de bem, um homem honrado, empresário ilustre, um homem desapegado, uma grande aprovação de opinião pública, e eu lamento que ele não quis mais nenhum cargo público,
Deus permita que ele novamente possa ocupar um cargo público, Jaime Canet, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores expressões empresariais e políticas, não só do Paraná, mas do Brasil. E o senador, ex-governador Roberto Requião, e nós não tivemos nenhuma conversa com ele, estou só baseando, evidentemente, na sua colocação. Mas se ele entrasse, por exemplo, para o nosso partido, seria um reforço muito grande, porque ele é um homem cuja coragem e honestidade estão comprovadas na sua vida pública. Agora, não creio que, quem sabe, para ele, estou aqui só adiantando, fosse a solução, porque existem outras soluções. Ele mesmo, continuando no PMDB, pode ser que em 98 haja um bloco PPB, nosso partido com o PMDB. Aqui no Paraná. Aqui no bloco, coligação, aliança. Aliás, vamos ficar com a história do deputado Ricardo Barros, que acaba de ingressar no seu partido, no Partido Progressista Brasileiro. Diz o deputado que deixou o partido onde estava porque não era bem um partido, era um vice-partido, que tem vocação para vice. E por isso ele queria um partido capaz de ser ousado, firme, ativo e aceitar os azares da disputa, vitória, derrota. Isso. Talvez não seja tempo, como diz Paulo Maluf, há tempo para as coisas. Mas o PPB está disposto a enfrentar uma eleição majoritária no Paraná? Disputaria o governo do Estado do Paraná? Acho que sim, por que não? Tem quadros para isso? Sabe, Enéas, eu faço uma comparação. Partido é como time de futebol. Time de futebol que se nega a entrar em campo, perde a torcida. Então, partido só consegue pessoas que respeitem esse partido quando ele leva o seu nome para a cabine indevassável para ser votado. E eu poder escrever um livro, Enéas. Eu participei ou disputei 14 eleições. Quem sabe quem mais participou e disputou fui eu. Das que eu participei ou que eu me apresentei simplesmente apoiando, nós das 14 vencemos 9 e perdemos 5. Mas o time sempre entrou em campo. E eu não vou interferir numa decisão regional, o Paraná é autônomo para isso, mas se eles me perguntarem como conselho, Paraná deve ter candidato a governador, a vice e a senador em 98, pelo PPB. Aliás, só para rememorar, lembrar e fazer o registro histórico. O doutor Paulo Maluf, gostem ou não, é um homem, um político ousado, tinhoso, eu diria. Para ser governador de São Paulo, isso à época do governo militar, à época da ditadura. Para ser, e a eleição era indireta. Mas, na verdade, você tinha que ganhar, era a convenção do partido, porque o partido tinha maioria na Assembleia, a Assembleia elegeu o governador. Pois, contrariando a decisão do comando revolucionário, foi a campo, disputou voto a voto convencionais e ganhou a convenção. Foi o primeiro sinal de democracia deste país. Certo. O candidato dos 2 presidentes militares, que era Laudo Natel, o candidato de Geisel Figueiredo, que era um bom candidato, já tinha sido governador 2 vezes. E eu me perguntei, por que alguém que já foi governador 2 vezes, necessariamente tem que ser a terceira sem disputar? Disputou e perdeu. E graças a Deus eu acho que foi o primeiro sinal democrático desse país, dizendo que eu ia ser caçado, que tinha aí 5, isso e aquilo. Mas a verdade é que nós começamos a escrever a primeira página da democracia deste país naquela disputa em 71. Já vão 19 anos. Isso deve ter gerado, não sei, mas deve ter gerado alguma antipatia, algum desconforto. E o fato se repetiu anos mais tarde, quando resolveu ser candidato a presidente da República, enfrentando na convenção do seu partido, enfrentando o candidato do comando revolucionário. Do regime militar. E ganhou a convenção. Ganhei a convenção. Aí paguei um preço. Mas eu que paguei bem pago, porque o Brasil caiu todo em cima de mim. Mas essas coisas depois se demonstraram que eram meros problemas políticos. Por quê? Porque o presidente da República que perdeu o governo de São Paulo, Figueiredo, não sei se essa foi a razão ou teve outro motivo, a verdade é que ele amoleceu o corpo quando a gente venceu Mário Andreas. E venceu Tancredo Neves. Eu não fiquei com nenhum resquício
nenhuma sequela, tanto é que quando o Tancredo Neves venceu em 85, eu perdi, mas fui o primeiro a cumprimentar Tancredo e desejar a ele votos de sucesso. Lamento que ele morreu prematuramente sem poder ter sido presidente. Mas, ô Paulo, para mostrar assim a figura do Dr. Paulo, o político Paulo Maluf, é uma passagem mais ou menos idêntica a essa, que agora sua a semana passada. Nessa eleição sua para presidente da República, o senhor disputou com o Tancredo, o senhor foi massacrado pelos seus ex-companheiros. Então, um deles, até o atual presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, chegou a fazer denúncias pesadas contra o senhor, sérias, pesadas, e o senhor entrou com ação em cima dele. E tal. E aquela, me lembro muito bem daquela discussão, daquela polêmica danada, que aquela prejudicou bastante o senhor, porque ele veio em cima, batendo feio e tal. Mas eu soube que a semana passada, ou retrasada, ele foi lhe visitar, e o senhor recebeu ele em São Paulo, na sua casa. Foi tudo isso, doutor Paulo? É verdade. Ele esteve na sexta-feira, 9 dias atrás. 9 dias atrás ele esteve na minha casa. Ele foi eleito presidente do Senado. Foi eleito com o nosso apoio, e eu apoiei ele para a presidência do Senado, porque achava que nós tínhamos que ter um presidente do Congresso independente. Que não é possível mais que o governo possa governar este país, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso possa governar este país só com medidas provisórias. E nem você que foi congressista, e um grande congressista, senador e deputado, sabe que hoje o Senado e a Câmara não votam. Não precisa votar. Basta mandar uma lei e põe lá a medida provisória, é só a cada 30 dias ir refazendo. Você teve 1.000 e tantos refeitos. Então, não existe legislativo, executivo e judiciário. O que existe é só o executivo. E eu acho que Antônio Carlos Magalhães, mesmo que eu tenha sido há 12 anos atrás dele desafeto, eu acho que ele é o homem hoje para enquadrar o presidente da República no sentido de se praticar uma democracia, fazendo com que o governo possa perder ou ganhar na aprovação ou não das suas leis, mas dentro do Senado e da Câmara, e não impondo goela abaixo do povo brasileiro medidas provisórias uma atrás da outra. São Paulo, enquanto a equipe econômica do governo federal, o objetivo é colher a opinião de quem convive, de quem vivencia esses problemas e portanto, tem a flor da pele, sensibilidade para opinar sobre isso e propor soluções para isso. O governo federal, a equipe econômica do governo federal, enquanto ela diga que tudo está muito bem, há um clamor, e o senhor acabou de falar isso, com relação à questão do câmbio. Há um clamor com relação à questão do juro. A balança comercial está altamente desequilibrada em desfavor do Brasil. A conta de serviços é elevada e crescente. E a equipe econômica diz que está tudo bem e tudo sob controle. É assim mesmo? Eu diria que a equipe econômica não poderia dizer outra coisa, que não são eles que vão espalhar, evidentemente, a tranquilidade, mas que não está nada bem, não está nada bem. Veja, você falou em serviços, que é uma coisa que pouca gente fala, o pessoal fala mais na balança comercial. Mas a de serviços, aqui o nosso senador e deputado Enéas Maria se refere, é o turismo, por exemplo. Hoje existe uma sangria de dólares para pessoas que vão fazer turismo lá fora. E o Brasil não dá nenhum incentivo para que se faça turismo aqui dentro. Pagamento de juros, não só das reservas, que nós estamos pagando um juro astronômico, mas também da dívida externa. Então tudo isso dá mais de 25 bilhões de dólares. Isto é dinheiro, sabe quantos são isso? São 4 vales do Rio Doce. 4 vales do Rio Doce, que o Brasil pagou somente no ano de 96. Ou seja, vendendo a Vale do Rio Doce, dá para pagar 3 meses de descontrole da nossa balança de serviços. Só 3 meses. O senhor é a favor da privatização da Vale do Rio Doce? Na mão de brasileiros. Eu sou contra que um grupo estrangeiro compre a Vale do Rio Doce e já explico por quê. Porque o poder de decisão da exportação ou não do nosso minério fica lá fora. Então,
Vamos falar muito claro. A empresa que comprou tem sede no Japão. Ela quer fazer lucro no Japão e prejuízo aqui. Então ela subfatura, vende o minério por um preço mais barato. O Brasil é prejudicado e ela paga o imposto de renda lá para o governo japonês. O imposto de renda lá é muito alto. Então, em vez de subfaturar, ela superfatura para pagar, quem sabe, o imposto de renda menor aqui, sobre o mineral, e lá ela não pagar imposto de renda. Então você vê que você pode ter fluxo de divisas para lá ou para cá, independente da balança. Pura e simplesmente porque o poder de decisão do preço do minério será dado não por uma autoridade brasileira, mas por alguém que está lá fora. Então, a Vale eu acho que pode e deve ser privatizada, mas é patrimônio nacional. Olha, duvido que com toda a democracia americana, que se permitisse, por exemplo, que um grupo japonês comprasse a IBM nos Estados Unidos. Duvido. Duvido que lá em Paris se permitisse que os japoneses comprassem o Louvre des Antiquaires, que é uma coisa que expõe as antiguidades francesas, ou comprasse, por exemplo, vinhos chateaus de Bordeaux ou da Borgonha, que são parte da cultura francesa. Então, eu acho que a Vale é nacional e tem que ser colocada à venda com uma cláusula, que a maioria do capital tinha que ser de empresários privados brasileiros. Mas essa cláusula não existe, o edital já está sendo anunciado a sua divulgação. Com isso, um naco da soberania nacional não vai embora. E vai totalmente, né? E mais o sistema Telebrás, mais o sistema Eletrobras. Vai totalmente, eu acabei de dizer aqui. O poder de decisão de fazer o lucro é feito lá fora, com uma repercussão absolutamente negativa no futuro na nossa balança comercial. Veja, se o Brasil hoje exporta 100 milhões de toneladas de minério a 17 dólares a tonelada, dá 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Agora, se amanhã o estrangeiro diz, não, agora o preço é 14, dá 1 bilhão e 400. O Brasil é rapinado em 300 milhões de dólares por ano. Por isso que o poder de decisão tem que ser brasileiro. Isso só se a Vale fosse controlada verdadeiramente por empresários brasileiros. Olha, eu sou a favor que se dê preferência para o Antônio Hermílio do que para Japan Steel. Que fica no Brasil. Fica no Brasil. Dr. Paulo Maluf, deve ter lido nos jornais, você leu os jornais do Paraná, não sei se saiu isso a nível nacional, mas a notícia está aí. A Petrobras descobriu, que parece com uma exploração economicamente viável, gás no município de Pitanga, aqui no Paraná, e com todas as condições de chegar ao petróleo. O senhor lembra da Paula e Petro? Lembra, nós perfuramos lá, em Chapéu do Sol, que é um distritozinho lá de Pitanga. Encontramos gás comercial na ocasião. E por mais que eu falasse que tem gás e tem petróleo no Paraná, por quê? Porque a bacia do Paraná, sob o aspecto geológico, é igual no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é igual na Argentina. Então Deus não fez a fronteira geográfica igual à fronteira geológica. Se do lado de lá tem, por que do lado de cá não tem? Tem sim, eu garanto que tem. Agora, posso também dizer para você o seguinte, Enéas, eu não tenho informações da produção do poço. Mas se o poço é comercial, eles vão esconder, porque estava na área de concessão da Pauliberto. E não convém politicamente para eles dizer que o Paulo Maluf foi um homem que desbravou aqui no Paraná a sua independência, fazendo com que o Paraná pudesse consumir o gás paranaense em vez de consumir o gás da Bolívia ou o gás do Paraná, o gás da Argentina. Doutor Paulo Maluf, então, Deus permita que isso seja verdade. Que eu tenho essa informação verdadeira e vou dizer mais de quem é. O deputado federal Cunha Bueno, de Brasília, que deu essa informação semana passada. Tem um comercial em Pitanga, descoberto pela Petrobras. Não. Deus permita que exista. Foi descoberto por mim há 15 anos atrás e depois criminosamente concretado. Mas o Paraná também não pode permitir que isto fique marginalizado, escondido, tapado. O Paraná tem que se arvorar em defesa dos seus interesses. Deus permita que alguém escute esse programa e vá cobrar. Doutor Paulo Maluf teve uma passagem muito rápida por Curitiba. Cortou sua programação, encurtou a sua permanência em Curitiba.
nos honrou concedendo esse tempo para que pudéssemos trazê-lo à sala exclusiva. Nós continuaríamos, ainda temos tempo de programa. O senhor é que tem compromissos à frente. Portanto, as suas considerações finais. Esse domingo eu tenho que sair daqui, tomar meu avião. A Silvia me espera lá em casa, não é isso? Dia da Mulher, dia 8. Eu, graças a Deus, tenho uma mulher maravilhosa, Silvia. Minha mãe, que foi uma beleza de mulher. Tenho 2 filhas, 2 noras maravilhosas, 5 netinhas mulheres. Então, dia 8, dia da mulher, eu quero terminar esse programa prestando uma homenagem à mulher paranaense. A você que tem sido verdadeiramente a consciência do trabalho, a consciência de civismo, a consciência de patriotismo da construção do novo Paraná. A você, a minha homenagem, mulher paranaense. Dr. Paulo Maluf, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, muito obrigado por ter aceito nosso convite, nos destinar essa parte do seu tempo, sua passagem por Curitiba. Sucesso, bom trabalho e, mais uma vez, gratos pela sua compreensão e pela sua estada aqui conosco. Agradecemos muito, né? Agradecemos muito. Obrigado, Silvio, e obrigado, Enéas. Dr. Paulo Maluf se vai e nós, no próximo bloco, continuamos com Sala Exclusiva.